Hoje estamos recebendo aqui no IdeaCast a Cris Pinzan, uma empresária de grande sucesso, saída do interior do estado do Paraná e conquistando o Brasil e o mundo. Seja bem-vinda, Cris, aqui no podcast da Ideia Soluções. Um prazer imenso estar recebendo você aqui. Cândido, obrigada, viu, pelo convite, pela introdução, né, gente? Para mim é um prazer muito grande. Como o Cândido falou, eu sou de Cianorte, né? E cada dia que passa eu tenho mais vontade de reforçar que sou mesmo, porque acho que essas raízes e essa essência, ela é muito importante na nossa vida e nos frutos que a gente colhe, né? Mas sim, estou em São Paulo, tem já alguns anos, aí quase uma década, e a gente acabou estruturando todo o nosso negócio lá. E com isso estamos assim nessa jornada, né, de ter acesso ao principal mercado hoje do Brasil, que é São Paulo, que acaba refletindo, né, no que o país inteiro faz. Então é realmente uma oportunidade muito grande para nós. E agradeço você, né, e seu time, porque apesar da gente estar nesse movimento todo, a gente vem buscar aqui em vocês a confiabilidade, né, essa coisa da segurança, do controle e do suporte na nossa gestão. Isso é muito bom, porque acaba também validando o trabalho da Ideia Soluções, né, do todo o time. Porque a Cris hoje está com uma empresa sediada no estado de São Paulo, ali na região do Morumbi, e é um desafio grande a gente sair daqui do interior do Paraná para ter um cliente, né, no porte de vocês hoje ali na capital financeira do país. É algo assim bem... Para nós também é gratificante, tá, Cris? Mas, Cris, hoje você veio aqui participar com a gente e eu tenho certeza que vai impactar, vai fazer as pessoas pensarem muito, né? Pessoal, a Cris é nascida na comunicação. Não, a Cris, então, ela faz comunicação desde sempre, né? Ô, Cris, qual que é essa experiência que você tem hoje, desde sempre, mexendo com comunicação, mas hoje você está inserido num mercado que transpira comunicação. Como que foi para você essa ida, né? Deixando o Paraná, indo para São Paulo? Sabe que aqui a gente não tem nada combinado, viu? A gente tá aqui fazendo ao vivo e a cores. E quando você me pergunta isso, sabe que eu fico pensando? Eu acho que a minha história de vida é o tema principal desse podcast aqui, para a gente poder exemplificar o que nós queremos dizer, né? A história da minha vida acho que exemplifica o que a gente quer dizer. Porque quem controla a narrativa controla tudo. Quem controla a narrativa controla... Gente, pensa comigo. Eu sou nascida no sítio mesmo, né? Sabemos que o Paraná é um grande estado produtor agrícola do Brasil. Minha família é também produtora agrícola. E eu nasci e morei até os meus 16 anos num sítio distante da cidade, 30 minutos, né? Sabemos que isso numa estrada de terra, não é tão simples de chegar, né? Então, assim, 16 anos de uma vida de uma pessoa, se coloca aí, você pensa, o que você estava fazendo com seus 16 anos de idade? Mas sabemos que toda formação de personalidade já foi concluída, né? Numa pessoa, até essa idade. E como que eu saí, e às vezes nem eu mesma acredito, eu olho para trás e falo, nossa, o que aconteceu? Eu não sei dizer, né? Era para ser, era meu destino, mas sem dúvida nenhuma, os passos que se sucederam na minha vida para eu estar onde eu estou agora, nesse momento, e que espero, gente, que eu possa continuar evoluindo muito, porque eu não considero que tá tudo bem, não. Eu acho que a gente tem que estar sempre buscando muito mais, né? Mas o que me trouxe até aqui, sem dúvida, foi a minha habilidade de comunicação. Sem dúvida, foi a minha habilidade de construir uma narrativa que me tirava do ponto A para o ponto B. É interessante você falar sobre isso, porque muitas vezes a gente conhece pessoas extraordinárias, conhecimento técnico fantástico, mas elas têm a dificuldade da comunicação. E isso traz exatamente, né? Você está trazendo para nós exatamente o seguinte: você criou uma narrativa, uma história, e através dessa história, dessa comunicação, você chegou onde você chegou hoje. E, Cris, é uma coisa interessante você falar isso pelo seguinte: os grandes players hoje, os grandes homens e mulheres de negócio, geralmente eles não davam a cara a tapa, literalmente, né? Eles não apareciam. Quem é dono desse empreendimento? Ah, não sei. Hoje, qualquer lançamento ou qualquer produto ou serviço, praticamente é o dono que tem dado a cara a tapa. Isso é uma nova reconfiguração da comunicação, da narrativa? Como que você faz leitura disso, Cris?
Perfeita essa pergunta, porque eu penso que se eu tivesse apostado nisso, quando eu descobri isso, eu já estava muito mais rica, viu, gente? Muito rica, muito rica. Quem não comunica não fica rico, hein? É isso aí. Gente. Por quê? Porque em 2015, eu comecei assim, foi quando eu saí ali do meu primeiro trabalho, né? Eu sempre trabalhei na área de comunicação, mas naquele período que eu fiquei sem um trabalho fixo dentro de uma organização, de uma empresa, eu estava tentando me encontrar, né? E aí eu me aventurei na questão de produção de vídeos. Até acabei ficando bem conhecida no Paraná naquela época, porque fui uma das primeiras blogueiras. Naquela época se chamava assim, né? Hoje, influenciadoras digitais. Então, o que eu fazia em 2015? Eu pegava a minha habilidade de comunicação e promovia os negócios das pessoas. Só que eu não promovia fazendo uma propaganda. Eu promovia fazendo um marketing de conteúdo. Então, vamos entender aqui qual que é a diferença de uma coisa para outra. A propaganda, a publicidade, a gente conhece como você deve aí me entender quando eu falo peças publicitárias, comerciais de televisão, campanhas de outdoor. Isso é um pouco aí do core business da publicidade. E o que é o core business do marketing de conteúdo? É quando você ensina alguém a fazer alguma coisa, quando você coloca informações valiosas a respeito de algo que, no final, direciona para uma compra, direciona para um consumo. Esse conceito de marketing de conteúdo, ele já é muito antigo no mundo. Eu espero não estar falando nenhuma abobrinha, mas pelo que eu me lembro aqui dos registros do que eu já estudei, esse conceito, ele nasceu nos Estados Unidos em 2012, né? Mas a gente, em 2015, aqui no Brasil, estava fazendo ainda de uma forma empírica, né? Em 2018, quando o Instagram fez a grande virada ali, porque lembra que existia uma guerra entre o Instagram e o Snapchat, né? Existia uma guerra, não. O Snapchat estava crescendo, o Instagram tentou comprar, não conseguiu. E naquela época, o Instagram se remodelou bastante nos formatos de conteúdo. E nessa época surgiram os Stories, que é um formato que não existia até então, né? Nesse nascimento dos Stories, essa questão da narrativa, ela foi potencializada, porque a partir daquele momento eu tinha um canal onde era muito fácil eu gravar um vídeo, ele sumia em 24 horas, então se eu falasse alguma abobrinha não alterava muitos fatores. E o que o ser humano é, né, Cândido? O que nós somos? Nós somos curiosos por saber da vida do outro. Somos movidos por curiosidade. Movidos por curiosidade, né? E aí tá, né? Rede social, né? Já, o nome já diz tudo, é social. Para todos. Então, quando a gente tá ali dentro, mais do que ver uma publicidade, a gente quer ver bastidores, né? Uma conversa ali meio de amigos, aquela coisa meio que entrar na minha casa, que é algo que nos aproxima como pessoas, certo? E aí, só para terminar, assim, mais ou menos esse raciocínio macro, a gente viveu depois um momento de crash mundial que foi a pandemia. E nessa questão, nós fomos obrigados, né, a nos acostumar com o relacionamento virtual. Esses fatores todos, quando a gente olha assim, de uma forma um pouco mais macro, percebe que você aí já deve ter feito alguma conclusão de o porquê que nós evoluímos tanto a nossa forma de nos comunicar, por que nós mudamos tanto a forma de comunicar. Não é porque o conceito de marketing de conteúdo nasceu em 2012, não. Mas é porque nós fomos passando por essas transições que nos levaram a um novo momento. Então, o que acontece? Hoje, eu e você conseguimos ser amigos virtuais. Eu e você estamos nos encontrando hoje, fisicamente, pela primeira vez. E gente, ele controla o dinheiro da minha empresa, tá? Só para deixar claro aqui, né, Cândido? É verdade. A gente teve o encontro, foi virtual. Mantemos virtual até a data de hoje, né? E hoje é a primeira vez que a gente recebe a visita da Cris aqui na sede da empresa. E foi, para nossa surpresa, muito bom receber você aqui, porque, cara, receber uma pessoa que tem o know-how que você tem, vindo fazer essa participação, isso para nós não tem preço. Ah, que legal, fico feliz. Obrigado mesmo pelo convite. Para mim é uma honra. Mas percebe, os momentos presenciais, eles viraram os momentos premium da relação humana. Certo? O dia a dia hoje passou a ser tudo virtual. É virtual. Virtual. Então, a gente está trabalhando, a gente fez um contrato agora, hoje não. A gente quer
tomar um café, bater um papo, colocar um conteúdo diferente, inteligente, com o tempo. Então, esse é um momento premium, certo? Mas é possível não, com certeza, depois de hoje, eu e você vamos ter uma relação muito diferente. Por quê? Porque a gente teve esse momento, esse contato. Você já me apresentou sua empresa inteira, eu já dei volta, eu já vi como que é a sua sala. E aí a gente fala muitas vezes, né, que o olho no olho, o aperto de mão é insubstituível. Eu concordo, é insubstituível. Mas, se a gente quisesse ser amigos, mas de uma forma mais intensa, mais profunda, no virtual, a gente também conseguiria, sabia? A gente também conseguiria. O digital, ele trouxe para nós, na verdade, diversos formatos, né? Você compartilhando sobre as mudanças, as inovações que vem acontecendo dentro do digital, né? Antigamente, para prender a atenção da pessoa, você tinha um determinado período de tempo de posts. Agora muda essa estratégia de novo. Não é nem a questão que está envolvida ali da própria lógica, né, dos algoritmos, mas em sim, a forma como foi produzido ou que estão sendo produzidos os conteúdos, né? Você vai pegar hoje, vou falar ali meia hora de... Não, ninguém vai te ouvir meia hora. Ninguém tem paciência para isso, Você está ouvindo ainda? Mas hoje isso faz a diferença, Cris, porque... Vamos pegar um exemplo aqui. Você falou muito da narrativa, você falou de alguns elementos ali que quem tem a narrativa domina a comunicação, né? O mercado, mais que isso, domina o mercado. O dono do Facebook, ele teve uma situação, ele está, né, numa situação bem complicada, né? Tá. E se tratando de Facebook, hoje é o quê? É o maior motor de comunicação, acredito eu, né? Do mundo, sim. Do mundo é ele, né? Não é, vamos dizer o seguinte, é um monopólio da comunicação? Não é um monopólio que o cara cresceu, né? Acabou virando um monopólio. Mas o que você poderia compartilhar aqui com os nossos ouvintes, Cris, sobre esse momento delicado que o Facebook hoje, a Meta, né, na verdade, vive? Exato. E é bem curioso a gente falar sobre ele, porque na semana passada eu estive no Facebook lá de São Paulo. Nós fomos uma das agências convidadas por eles para a gente participar de um momento de networking. Veja só. Olha. Um momento de networking, tá? Que no final do dia tinha uma intenção de vender, né, gente? Aí esse é o famoso marketing de conteúdo, né? Onde eles chamam parceiros estratégicos. Não tem almoço de graça. No for lunch. No for lunch. Então, eles chamaram várias empresas assim, de comunicação do Brasil para estarem em um ambiente onde eles estavam falando sobre a questão da API oficial do WhatsApp. E aí, potencializando, né, a conexão de vender uma ferramenta que é oficial, porque, como não sei se você que está ouvindo a gente sabe, que para você hoje criar campanhas e usar o WhatsApp de forma profissional, se você não estiver dentro da API oficial do Facebook, eles podem derrubar o teu número, o teu serviço, até bloquear a sua conta de WhatsApp. E isso, para os negócios, é péssimo, né? Porque hoje... Cris, então isso daí acaba gerando uma cadeia de prejuízo absurda. Absurda, exatamente. Então, se o cara não profissionalizar nesse aspecto... Pode sair fora do mercado. E é difícil, porque é mais caro, tem um monte de questão envolvida nisso. Então, os negócios de pequeno porte, até de médio porte, muitas vezes ainda não usam a API oficial do Facebook e isso pode trazer um problema imensurável, mas ainda tem muita gente que corre esse risco, sabe? Porém, no Brasil, mais de 90% das transações comerciais hoje passam pelo WhatsApp. Então, é uma coisa assim, muito significativa. O Brasil é o segundo país em maior número de usuários do WhatsApp. A gente só perde para a Índia por uma questão óbvia de população, né? A Índia é um país muito mais populoso que o Brasil. Então, quando a gente olha para esse mercado, a gente já está respondendo dois dos pontos que você colocou. Número 1, Mark Zuckerberg criou o Facebook, mas ele comprou outras empresas, como o Instagram e o WhatsApp. Então, essa união dessas 3 empresas está sendo rediscutida. Embora foi aprovada nos Estados Unidos, está sendo agora rediscutida como um monopólio de mercado. Essas questões jurídicas voltaram à tona, houveram complicações e existe um risco, não sei mensurar o tamanho do risco, mas existe um risco dessa negociação ter que mudar, né? Então, entre outros problemas que tiveram ali de reputação, questões políticas associadas, a questão das censuras de conteúdo nas eleições, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, colocaram esse grupo, que é o Grupo Meta, né, que agora chama Grupo Meta, onde tem essas empresas embaixo,
colocaram o grupo Meta numa saia justa. E o Mark Zuckerberg, gente, que é um dos homens mais ricos do mundo, era low profile, não tinha assim um hábito de criar conteúdo. E de repente esse cara começa a criar conteúdo. E a gente que trabalha com isso e que estuda esses casos de comunicação, a gente sabe claramente, nitidamente, que ele está usando este momento de comunicação como uma forma de torná-lo uma persona querida, uma persona mais popular, uma persona mais amada. Porque todo esse fator de, vou falar assim, populismo, não sei se seria a melhor palavra, mas essa popularidade... ele quer, na verdade, alcançar uma popularidade de ser um menino bom, isso. que as ferramentas dele não traz são prejuízo, boas. são boas. Eu sou bonzinho, é inofensiva, olha só o que eu estou entregando para vocês, né? Eu não quero não tem maldade nisso, né? Exatamente. Então, quem controla a narrativa, controla o mercado, certo? Se ele conseguisse usar essa narrativa a favor de manter o império que ele construiu, você acha que ele está controlando o mercado ou não? Então, é nesse ponto que a gente está hoje aqui discutindo. Cris, você tocando nesse ponto é interessante, porque os algoritmos das ferramentas mudam. O tempo todo. E quem tem a regra do jogo é ele. O tempo todo. Vamos pensar um negócio bem popular mesmo, brasileiro. Maquininha de caça-níquel. Elas são programadas para quê? Para que quem é o dono dela ganha dinheiro com ela, né? Será que seria aplicado esse mesmo conceito de algoritmos ou o algoritmo seria algo mais profissionalizado, mais bem elaborado? O que você acha em relação a isso? Então, isso está uma guerra. Porque o que está acontecendo é o mundo, do ponto de vista de tecnologia, porque é inerente falar de comunicação e tecnologia, uma coisa não dá com a outra, né? Do ponto de vista de tecnologia, pensa comigo. Falamos agora do grupo Meta, beleza? Agora vamos falar um pouquinho do Google. O Google detém algumas empresas como o YouTube, né? Google, YouTube. Que tem um monopólio de plataforma de vídeos, é o YouTube hoje. Que é um dos únicos que o grupo Meta não conseguiu comprar até a presente data. Ainda, né? Vai saber, até a presente né? data, né? E aí, na paralela, a gente tem o chinês TikTok, que também está com muito dinheiro e que também cresceu muito no mundo todo, né? Inclusive no Brasil. Então, essas plataformas, que são de empresas diferentes, elas estão brigando pela posição número 1. Com isso, elas estão mudando muito, mudando frequentemente. Aí vem ainda a questão da inteligência artificial, né? Que está mudando completamente o jogo de como que funciona a operacionalização de qualquer coisa, inclusive das plataformas de social. Teve um lançamento, inclusive, não sei se você pode até validar com mais certeza para nós, para quem está nos ouvindo, que o próprio Facebook agora vai lançar a IA dele, e onde existia ali a figura do gestor de tráfego, já não passará mais a existir através da inteligência deles. Isso procede? Isso procede. Até o momento ainda não sabemos como, mas isso foi divulgado, já falaram, sim. Já se manifestaram. Isso já foi divulgado. E uma outra questão que está acontecendo muito, Cândido, e se você que está ouvindo a gente tem um site, tem um website e investe em posicionamento de Google, talvez você tenha reparado que os seus relatórios de desempenho caíram. E eu não sei, tá? Se você está analisando isso ou não, mas é um ponto que, se você viu isso acontecer, vai estudar um pouquinho sobre a Gemini. A Gemini é a nova ferramenta de IA do Google. E o que está acontecendo agora é, quando a gente faz uma busca no Google, já não é mais como era antes. A busca antes aparecia ali na primeira página, né, a página mais valiosa, apareciam os principais sites que poderiam responder sua dúvida. Agora, com a inteligência artificial, para o Google não ficar para trás em relação às outras plataformas de IA, a Gemini está trazendo no topo da página um resumo. É óbvio que ela usa os sites do Google como base de pesquisa. Sim. Mas a questão é... Tanto é que os patrocinadores que eram ranqueados ali logo em cima, não é mais, né? Esse resumo que você... Eles até estão, mas imagina, numa página, né, de um computador ou de um celular, onde grande parte já é a resposta que você queria. Você vai rolar para baixo? Não. Já entra logo ali. E se você rolar, você vai cair nos que pagam mais, que são os patrocinadores principais. E aí, se ainda assim você rolar, aí você vai cair nas outros que estão bem ranqueados. Então, você imagina como mudou o jogo do SEO, né? E agora, a gente está vendo, estudando como marketing, pelo menos na MAS, eu não vou dizer isso por outras empresas, mas na MAS nós temos já um grupo nosso de colaboradores nossos estudando a questão do YouTube na indexação de SEO, porque como está mudando absurdamente a questão da busca escrita, né?
a gente está fazendo um aprofundamento, porque a nossa aposta é que as buscas elas vão virar muito para vídeos. Então, veja a importância de você, como empreendedor, ter construído uma sala dessa aqui dentro, onde você pode criar um conteúdo que é o que as pessoas vão querer cada dia mais. Vídeos, né? Não sei se você que está me ouvindo também tem aí uma rede social. Faz o teste, posta uma arte estática e posta um vídeo. O que vai dar mais resultado? Então, é simples assim. As pessoas querem, na realidade, ter mais a figura do movimento, né? O estático está praticamente... a realidade, né? Lembra que eu falei que nós podemos ser amigos virtuais? Só que, para isso, existem técnicas. Então, se a sua marca quer ser amiga virtual do seu cliente, você precisa ter técnica. Ô, Cris, vamos virar a chave aqui e eu acho que você vai ajudar a gente pra caramba nesse conteúdo aqui. O varejo está mudando agressivamente, né? A gente olha hoje para os empresários, principalmente cidades pequenas, não vamos pegar nem os grandes centros, mas eu acho que se você pegar ali a 25 de março já diminuiu o público, né? Se pegar o público lá dos anos 2000 para o ano de agora, 2025, pode ter certeza que o número de pessoas circulando mudou muito ali nas ruas, né? Mas, enfim, existe uma tendência que as pessoas estão indo cada vez mais para o digital, né? Então, as ferramentas hoje de vendas, você falou até do WhatsApp, mas você comentou alguma coisa interessante aqui sobre o TikTok. E o TikTok acho que está trazendo novidades para o Brasil, né? E qual o recado, Cris? Qual leitura que você poderia fazer e depois dar um recado para o empresário? Principalmente o varejista, aquele que tem ponto físico, tem o PDV dele, tem a loja ali, tem funcionário, tem toda aquela estrutura, né? Aluguel, estoque, enfim. O que você diria para esse empresário com essas mudanças que já estão para acontecer dentro dessas plataformas digitais? Vamos pegar o TikTok primeiro, né? Que vai ter uma grande revolução aí, né? O TikTok acabou de lançar, se você ainda não viu, presta atenção nisso, porque isso vai ser grande. O TikTok acabou de lançar no Brasil o TikTok Shop. Já funcionava em outros países, não sei todos, mas no Brasil ainda não funcionava e agora acabou de começar. O que acontece? Assim, esse assunto, ele é amplo. Eu vou começar falando por tamanho de empresas, que eu acho que vai ser mais fácil de dar um pouco de panorama prático, porque eu não gosto de ficar falando coisas que não servem para ninguém, tá, gente? Vamos falar a verdade? É igual nós ninguém aqui. Tem tempo a perder. Se falar o juridiquês, o cliente não vai entender. Ele quer saber quanto vai sobrar no bolso. A gente quer saber a realidade, né? Então, assim, primeira coisa, você falou de cidades pequenas. Então, eu hoje, passeando para chegar até aqui, né, fiquei olhando isso. E aí eu vou dizer, você que tem um comércio local, a primeira coisa que você tem que fazer é o WhatsApp massivamente. O WhatsApp massivamente. Eu acho que todo mundo já sabe disso, mas assim, é uma ferramenta barata, né? Que se você não tiver uma API oficial, porque talvez nem precisa, nesse momento aí do seu business, né? Você tem ali uma lista de cliente menor e você consegue comunicar no WhatsApp normal. Mas o que as pessoas buscam hoje é conforto e praticidade. Ontem à noite, minha mãe deitada no sofá mostrou para mim que ela acabou de receber do mercado, uma rede, tá? Que tá numa cidade menor, mas é uma rede de mercados que aprendeu a se comportar com o consumidor dela. O mercado mandou aquele folder que antes a gente só via impresso, sabe aquele folder das promoções? Que era distribuído, inclusive, nos semáforos, exato, nas casas. Nas casas. Aquele folder, que eu nem sei se ainda é impresso, mas ele está sendo feito, veio no WhatsApp dela. E ela falou, olha, agora o mercado me manda o folder. E aí, o que eu quiser, é só eu ligar. Ou mandar mensagem, né? Então, assim, veja se o mercado está fazendo isso. Você que tem uma loja de roupa, de calçados, você que tem uma loja de acessórios, você que tem uma loja de maquiagem, vamos fazer isso também, né? Esse é o primeiro ponto. Ou seja, o primeiro ponto para a pessoa começar a ressignificar o modelo de negócio dele, né? Isso. Sair daquela vitrine física, tradicional, para uma vitrine virtual. Exato. O que você tem que fazer é, se você está dentro da sua loja, fica provando as suas coisas o dia inteiro e mandando foto para os seus clientes. Eles só vão querer ir na sua loja. Vamos pensar ao contrário, vamos pensar em nós. Que horas que você quer ir numa loja? Difícil. Se você tem a opção de comprar pelo WhatsApp, você prefere comprar pelo WhatsApp ou você prefere ir presencial? Na grande maioria hoje, pela praticidade, você já compra pelo celular. Pelo celular. É a regra, né? Se for uma coisa que você não precisa aprovar... E tem uma situação seguinte, como essa geração mais nova já nasce no touchscreen, ninguém quer mais sair para o físico, né? Ninguém quer mais. E o físico, Cris, é interessante uma coisa aqui observar. Existem estudos que o varejo
shoppings mesmo serão todos reconfigurados, né? Shoppings serão momentos ali que você vai passar ali dentro, mas de lazer, do ócio, a situação mais é essa. Loja vai ter? Continuará tendo, só que não com produto à pronta entrega. Isso procede? Isso procede muito, né? Eu estive agora, 15 dias atrás, em uma loja lá de São Paulo, que é na verdade, é uma loja mundial, né? Mas eu fui na loja de São Paulo, que é a Hermenegildo Zenha, e eles agora colocaram dentro da loja um totem, uma televisão, assim, bem grande. E ali você consegue personalizar. Então, você pega os modelos clássicos da loja e você personaliza a cor. Se você quer, por exemplo, no caso de um sapato, qual solado você quer, qual material do tecido, qual a cor do tecido, qual a cor do solado, qual a cor do cadarço, se vai ter cadarço ou se não vai ter cadarço. Você cria o seu modelo e, no final, você pode ainda colocar as iniciais do seu nome. Você tem a opção de colocar o seu nome no seu produto e você tem locais onde você pode colocar o seu nome. Então, é um produto 100% personalizado. Você compra, paga na hora e ele chega com uma média de 2 a 3 meses depois. Então, assim, imagina, é um produto de altíssimo luxo que não é feito no Brasil, pelo menos até onde eu saiba, que o consumidor espera até 3 meses para receber. Ele pode comprar na loja ou ele pode comprar no site. Então, assim, se ele foi na loja, mas ele não está pronto para comprar, o que essa marca aposta? Que esse consumidor ele vai pegar ali o tênis, ele vai olhar, ele vai provar, ele vai sentir e depois ele vai montar do jeito que ele quiser. Isso chama-se omnichannel. Isso chama-se liberdade de consumo. Não tem mais como a gente inverter essa lógica. Então, a gente precisa se questionar, né? Se a gente quer ficar sentado reclamando que as coisas mudaram ou se a gente vai gastar esse mesmo tempo para fazer algo diferente aceitando que as coisas mudaram. Então, o comércio local precisa se adaptar, assim como os grandes do mundo já se adaptaram e estão se adaptando. É um caminho sem volta, né? Totalmente. 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 Ô Cris, quando a gente falou de tudo isso daqui, desde o TikTok ali, que passa a ser agora uma vitrine, passa a ser uma loja, vai vender para você. Existe ainda muito empresário que ele não consegue ainda colocar a cara dele no negócio. E a gente precisa... Você deu a dica aqui hoje. Se você não fizer a narrativa, você não vai vender. Exato. E não vai ficar rico. Exato. E nós estávamos falando disso, né? Eu falei para vocês que era para eu ter bombado aí no Brasil, né? Porque na época eu falava muito isso. Eu falava, gente, não pode ser eu a cara do seu negócio, né? Precisa ser eu e você, que é o dono da empresa. E eu falava isso para algumas empresas que se eu falar aqui, muita gente vai conhecer. Então eu não vou falar. Mas aí, geralmente, tem vergonha. Ah, não, eu não quero. Ah, o que os outros vão falar de mim? Deleta isso, viu, gente? Deleta isso. Eu acho que tem casos e casos, obviamente, né, que precisam ser analisados. Mas a grande questão é que esse contato com o teu público cria uma veracidade, uma confiabilidade na tua marca, né? É só você parar para pensar o contrário. Eu estou estudando agora um produto que deve entrar no Brasil aí nos próximos meses, que é um produto da Kim Kardashian, tá? A Kim Kardashian, ela é... O que é a Kim Kardashian? Vai, fala pra mim. Você sabe no que ela é formada? Você sabe como é que começou a fama dela? Pouca gente sabe disso, né? Mas todo mundo sabe quem é a mulher. Ela se tornou muito forte, tem toda uma estratégia de marketing por trás, mas obviamente apostando na comunicação, nos realities, depois nas redes sociais, etc e tal. A narrativa que ela foi construindo na carreira dela ali, o núcleo que ela frequenta, que projetou, né? Projetou e hoje ela é uma marca, você percebe? Ela criou uma narrativa onde ela controla o mercado. Porque agora ela lança os produtos. O que ela abre a boca, o que ela fala vende. É tendência e vende. Exatamente. E ela, muito inteligente, está usando este nome que ela criou para ter muitas empresas. Então, ela tem empresas de segmentos diferentes, que é meio que assim, é só por ela ter ali esse nome, ela já recebe royalties. Mas ela é muito empresária, então ela entra realmente como... parte aí divisor de águas das estratégias dessas empresas. Por quê? Porque ela é um nome forte, né? Outra questão, só para vocês conhecerem e que daí vocês vão refletir sobre isso que o Cândido comentou, né? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, fenômeno do futebol mundial, né? Todo mundo sabe quem ele é. Ele criou o YouTube, sabia? Para que o Cristiano Ronaldo criou o YouTube?
conhecido mundialmente. Mundialmente. O que esse cara vai fazer no YouTube? Será que ele tá precisando de dinheiro, gente? Né? Vamos fazer uma vaquinha aqui. Não, ele não tá precisando de dinheiro. Para que ele criou? E sabe que a última vez que eu vi, tava com 74 milhões de inscritos. E eu vi isso recentemente, mas dá uma olhada aí. Cristiano Ronaldo Channel no YouTube. Né? Por que o Cristiano Ronaldo fez isso? Né? E assim como ele, outros artistas, principalmente do esporte. Isso está sendo uma tendência muito grande. Eu tenho percebido uma coisa. Aqueles que estão se desligando dos grandes canais de comunicação, eles estão indo para criar os seus próprios canais no YouTube e passaram a ser, né, produtores de conteúdos individual. Isso. E na minha hipótese, o YouTube vai ser a nossa futura televisão. Imagino. Ô, Cris, sobre a MAS, Grupo MAS, vamos usar esse nome agora, que é o Grupo MAS, de comunicação que você tem hoje. Essa empresa, você agora, recentemente, né, está passando um processo de novas aquisições e é só o começo, né? Como que a MAS vai se posicionar nesse mercado de comunicação? Como que ela pode ajudar essas pessoas a construir a narrativa delas e serem ricas? Perfeito. Muito obrigada pelo espaço para eu falar da MAS. Gente, MAS significa Marketing de A a Z. Nascemos no ano de 2021 oficialmente, mas a gente começou os primeiros exercícios em 2019. Então, a gente teve nosso primeiro cliente em 2019, ainda não tínhamos aí todos os nomes. A gente nasceu, o primeiro cliente foi um cliente da área da saúde. Então, a gente acabou sendo indicado por ele para muitos outros clientes e por isso a gente cresceu mais forte já na área da saúde. A gente resolveu assumir essa bandeira de segmentação, embora fazer marketing para a área da saúde e para outros segmentos não seja tão diferente assim, tá? Mas no dia a dia, na prática, nosso time precisa ser treinado para regras, termos, o pode ou não pode da área da saúde tem algumas questões burocráticas bem complexas. É que existe uma regulamentação, né? Muito regulamentado o setor, muito, né? É muito. Você não pode ter a liberdade, o que você falar ali, tomar muito cuidado, senão acaba tendo processo disciplinar dentro do próprio Conselho Regional de Medicina, né? Odonto já não é assim, mas medicina é. É mais engessado. É mais complexo, é mais complexo. Então, o que nós fazemos hoje? Né? Temos clientes de outros segmentos? Temos clientes de outros segmentos. Mas temos a maioria no segmento de saúde. O que nós fazemos? Nós entendemos o que essa empresa hoje é. Qual é a narrativa que você está hoje? Qual é a foto, né? E aonde você quer chegar? E com isso, a gente cria as estratégias necessárias para isso. Hoje envolve muito redes sociais, obviamente, envolve ainda site, tá? Envolve muito a questão do tráfego pago, como vocês sabem, que é uma estratégia de marketing importante. A construção de um funil de vendas, né? Então, como que o seu cliente faz, desde descobrir que a sua empresa existe até fazer uma venda com você, quais caminhos e jornadas ele vai passar. Existe a implementação de próprias tecnologias, por quê? Porque eu preciso ler rastreio, porque eu preciso ver movimentação de pessoas nas suas páginas, eu preciso entender quais conteúdos elas estão gostando e quais elas não estão gostando. Então, a gente implementa várias tecnologias, somos parceiros da TOTUS, né, e do RD Station, a gente trabalha muito com eles. Depois, a gente implementa também a tecnologia para o próprio WhatsApp. Então, hoje, quem tem um volume de vendas maior precisa muito de inteligência artificial funcionando no WhatsApp, de APIs oficiais. E finalizamos com a questão comercial, né? Quando o cliente chega, ele é atendido, ele faz uma venda ou não, né? Ele compra nesse momento ou compra no momento futuro. Então, a gente implementa o chamado CRM, que é um sistema de vendas voltado 100% para processo comercial. Implementamos e gerenciamos. Então, hoje um cliente nosso, ele consegue ter essa visão meio que, vou falar 360, por quê? Porque ele sabe que ele investiu X e ele retornou Y. Paralelo a isso, a gente não deixa de olhar para marketing offline, viu, pessoal? Tá? Eventos, por exemplo, na semana que vem a gente vai estar numa feira de 80 mil pessoas em São Paulo, chama Feira Hospitalar. Estaremos lá com o cliente nosso e também com a nossa marca, né? Vamos agora para um próximo evento também no Rio de Janeiro, para um público aí com uma marca farmacêutica muito relevante, né? Então, a gente está sempre fazendo esses movimentos do offline, só que isso conectado com as estratégias online. Então, eu tenho um movimento aqui presencial, eu faço uma estratégia de pré, durante e pós. E isso aqui acontece independente do canal. E tudo isso aí que você está falando, Cris, tudo conectado, tudo com indicadores ao tempo todo. Ou seja, desde o momento que o dinheiro entra para fazer os investimentos nessa comunicação,
até o final dele, o quanto ele te rendeu. Exato. Eu vejo que você, nos teus canais lá, você sempre posta conteúdos falando o ROI, quanto que é o meu retorno investido, né? Isso. A Mas hoje ela trabalha nessa estratégia. Nessa estratégia. Produção de conteúdo, mas conteúdo que reverte dinheiro para o empresário, né? Seja ele da saúde ou de qualquer outro segmento, a Mas atende também. Isso mesmo. A gente olha muito assim para como ter um marketing estratégico, né? E aí a gente coloca algumas metas. Tem cliente que precisa ter uma marca mais conhecida. Como que a gente mensura isso, né? Tem clientes que precisam se posicionar de uma forma diferente. Eu estou hoje fazendo tal coisa, mas eu estou incorporando aqui um novo negócio, né? Como que eu faço essa transição? Como que eu crio a minha narrativa? Como que eu ganho mais seguidores interessados nisso que eu estou vendendo, né? Que a gente chama isso de branding, posicionamento. E existem marcas que já estão com essas etapas mais, digamos assim, amadurecidas e que precisam vender mais mesmo. Então, a gente tem que pensar em estratégias o tempo todo voltadas para, vamos falar assim, geração de leads, né? Então, gente, de verdade, eu trabalhando 15 anos na área de comunicação, inclusive estou olhando, o Cândido sabe, outras empresas, né? Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que quem sabe fazer marketing consegue vender mais, muito mais. Muito bom, gente. Uma aula sobre comunicação, narrativa, marketing, posicionamento. Cris, você é extraordinária. Cris, estamos chegando nos momentos finais aqui. Agora é a hora de você fazer aquela consideração, né? Pra gente aqui. Como foi conhecer a Ideia Soluções e o que ela representa hoje para o Grupo Mas? Posso falar a verdade? Fala, agora é a hora da verdade. Estamos ao vivo aqui. Cuidado, gente, para não cair da cadeira. Gente, então, que loucura, né? Porque não tem como não lembrar como que a gente se conheceu. Foi um primo meu que me indicou você. O que estava acontecendo? A gente foi literalmente roubado pela nossa empresa anterior, tá? Muitos problemas em todos os sentidos. Quando você está falando de contabilidade e financeiro, você está falando do coração do seu negócio, né? Todo mundo fala, mexe no bolso, é sensível. E é muito sensível isso para qualquer pessoa e para qualquer empresa. E a gente sofreu um processo muito ruim com a equipe de contabilidade anterior que estava conosco, né? E aí, quando a gente conheceu você, foi meio que a nossa tábua de salvação, assim. Meu Deus, vem aqui, vamos ajudar a gente a sair dessa enroscada. Então, eu te agradeço porque você ajudou a gente a sair dessa enroscada. Estamos num outro momento. Sabemos que a gente tem um nível de organização e maturidade de gestão muito alto, né? Para os padrões de empresa que a gente tem, claro, né? E que agora a gente está mais confiante para essas novas empresas que a gente está olhando. Então, hoje, o seu time faz toda a nossa contabilidade, também todo o nosso financeiro, o nosso BPO financeiro. Então, muito obrigada por isso, né? Eu acho que o fato de confiar em vocês é algo que não tem preço, né? Todas as outras coisas que a gente está construindo daqui para frente, elas são frutos dessa confiança. Porque quando a gente está falando de dinheiro, o negócio é sério, né? Então, obrigada por todas as dicas que você me dá, também pela forma que você digamos assim, me orienta, né? Dá uma consultoria ali sobre próximos passos, como que a gente vai montar o novo ano fiscal da empresa. A gente não tem conhecimento nessa área, né? Nós ficamos especializados em uma coisa e não dá para estudar tudo. Então, a gente precisa ter pessoas boas do nosso lado para fazer a orientação certa. Então, vocês são isso para nós. Muito obrigado, é lógico, isso aí é uma validação extraordinária. Cris, muito obrigado pela tua presença, pelo seu tempo. Saiu de São Paulo para vir para Cianorte, aqui numa cidade do interior do Paraná, para nos honrar com o episódio 2 do IdeaCast. E nosso desejo com todo o time Ideia, Cris, que você tenha muito sucesso e que muitas empresas você possa comprar por aí afora. E tem muito bate-papo para a gente poder falar com a Cris. A Cris teve uma experiência também na China, passou por lá. Mas vai ficar para um outro episódio, né? E pode ter certeza que muitas coisas vão aí rolar daqui para frente. Pessoal, muito obrigado por tudo mesmo. Cris, quer deixar uma palavra de finalização, de consideração? Quero. Espero que eu tenha ajudado com algum insight aí do outro lado.
Se tiver alguma ideia específica, vai ser um prazer receber novas sugestões, inclusive de pessoas que queiram participar aqui com a gente num próximo, né? Quem sabe a gente não monta aqui um próximo IdeaCast com mais pessoas pra gente debater um outro tema. Cris, fica aberto aqui o convite. Você pode. Eu sei que você hoje tem acesso a muitas pessoas que são importantes da área da comunicação. Se tiver algum CEO do RD Station, sei lá, do Facebook, ou seja, qualquer dessas plataformas grandes, TikTok mesmo no Brasil, e quiser marcar, traz o pessoal, vamos fazer uma rodada aqui, uma mesa redonda e vamos bater papo. É isso mesmo. Sobre o futuro, que já é o presente, né? E eu te garanto que tá todo mundo aberto a isso. Olha só que bacana, hein? Todo mundo aberto a isso, porque os grandes entenderam que quem controla a narrativa controla o mercado. Bora colocar isso em prática. Pega a visão, pessoal. O que ela falou é verdade. Um abraço, Deus abençoe a todos.